Olá, estamos ao vivo aqui no Cartão de Visita News. Vou bater o papo com uma pessoa muito importante, que tem uma representatividade no judiciário. Vamos lá, doutora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê a doutora Vanessa aqui? Ah, ela está aqui comigo, ó. Deu certo? Peraí, deixa eu dar uma... porque assim, nós temos um problema sério. Eu vou falar quem a senhora... O que a senhora representa, quem a senhora é. Mas espera um pouquinho que eu preciso melhorar um pouquinho mais a sua beleza. Espera um pouco, deixa eu arrumar aqui. Espera um pouquinho aqui. Aqui, tá ótimo assim? Tá. Tá, eu tô lhe vendo perfeitamente. Aqui, a minha câmera também tá direitinho? A senhora tá me ouvindo bem, doutora Vanessa? Tá me ouvindo Tô, bem? perfeitamente. Então tá, vamos dizer, eu vou dizer boa noite para todo mundo. Eu estou com a doutora Vanessa Mateus. Ela é uma juíza de direito. Ela representa hoje a maior classe do judiciário no estado de São Paulo. Aliás, é da América Latina, né? É. Vamos dizer assim. E eu queria que a senhora se apresentasse. A primeira pergunta que eu vou fazer é o seguinte: como começou tudo isso? Da senhora ser uma juíza? Eu sou presidente da APAMAGES, que é a maior associação regional de magistrados que a gente tem. A gente tem a MB, que é a Associação dos Magistrados Brasileiros, que congrega 14 mil juízes, mas entre as associações regionais nós temos a maior delas, é aqui a APAMAGES. Eu sou juíza, completei 20 anos de magistratura essa semana. 2 décadas de magistratura. Pois é, e quis o destino que eu comemorasse meus 20 anos aqui na presidência da associação, a qual eu pertenço também há 20 anos, desde que entrei na carreira. Então, para mim, é um orgulho muito grande representar os colegas, os associados da magistratura paulista, de quem eu tanto me orgulho, uma magistratura que tanto me honra fazer parte. Mas na APAMAGES eu comecei com o Jaime de Oliveira. Eu fui tesoureira e fui vice-presidente do Jaime desde 2014. E agora continuamos aqui. Sucedi também o Bartoletti, que foi o último presidente. Fernando? Fernando Bartoletti. E agora eu aqui, a primeira mulher a presidir a APAMAGES, e a Renata Gil a presidir a MB. E para mim é um prazer estar aqui com você, que eu encontrava sempre nos eventos jurídicos e agora a gente não tem evento nem jurídico, nem de coisa nenhuma. Bom, Que ainda bom bem. que a tecnologia nos permitiu encontrar. Aliás, encontrar você e amigos tão queridos aqui. Estou vendo a Érica Brandão, o Henrique Ávila, Ótima, ótima. o Minha amiga Fernando também. Túnico, amigos tão queridos que estão aqui acompanhando a gente. Doutora, vamos falar então, quando a gente fala em APAMAGES, é óbvio, de quem é do meio vai entender, mas vamos falar aqui para quem, né, quem é estudante, na realidade, de direito, né, e que está querendo entrar no meio, para quem é leigo, literalmente, vamos falar, a APAMAGES, na realidade, ela é uma associação privada e que tem uma representatividade perante a classe. Agora, todos os juízes, literalmente, eu falo literalmente porque todos eles são associados, ou tem alguns que relutam ainda porque acham que, de repente, a PAMAGES seja entre aspas, um celeiro político? Na verdade, a gente fala isso e a gente fala com muito orgulho, que a PAMAGES é um braço político do Poder Judiciário. Efetivamente é isso. A PAMAGES é uma associação privada, uma entidade privada. Nós somos constituídos pelos associados voluntários, é uma opção. Nós temos a grande maioria dos juízes associados e não poderia ser diferente, porque nós temos justamente esse braço político que faz essa interlocução com os demais poderes. É muito importante essa interlocução com os demais poderes. E essa interlocução com os demais poderes, Zacarias, às vezes é mal compreendida, sabe? A gente vê na imprensa, não raro a gente vê alguém falando assim, o lobby do judiciário, as corporações. Eu fico bem chateada quando eu ouço isso, porque eu vejo que é uma falta de conhecimento absoluta do que é feito.
Quando a gente fala de política, você falou assim, é um braço político, algumas pessoas acham que é um braço político. Braço político no melhor sentido da palavra. Afinal de contas, o que é a política se não a democratização e a discussão de ideias? Entrou Charles Saba, xerife de Las Vegas. Foi xerife dos Estados Unidos, treinou muita gente aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, e ele hoje está em Vegas, acabou de entrar e está prestigiando a gente. Bem-vindo, bem-vindo. E a gente tem que falar na política com o conceito que ela realmente tem, que é a discussão de ideias. Política é discutir, democratizar ideias, é chegar a um consenso, é chegar a um conceito, é contribuir para um determinado entendimento. E é isso que a associação faz, não só a PAMAGES, como as associações regionais. É sentar com os demais poderes, sentar com o executivo, sentar com o legislativo e tratar das questões não só que envolvem a magistratura. Quando a gente vai ao parlamento, a gente não vai só falar sobre carreira. A gente vai falar sobre Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, a gente vai falar sobre violência doméstica, a gente vai falar sobre a legislação em vigor, sobre a legislação, sobre lavagem de dinheiro, sobre crime organizado, sobre punição. Tudo isso é um papel da associação que está lá junto com as demais associações estaduais, junto com a Associação dos Magistrados Brasileiros, discutindo com o parlamento, trazendo ao parlamento qual é a posição do Poder Judiciário em relação a esses temas. Então, essa é uma das funções, sim, da PAMAGES, é a interlocução política, e é uma das funções da qual eu muito mergulho. E eu acho que é essencial. E, além disso, nós temos uma série de outras atividades voltadas aos nossos associados. Mas eu acho que hoje a defesa de prerrogativas, a defesa dos magistrados, a discussão das ideias junto ao tribunal, mas eu acho que hoje a nossa principal atuação é essa atuação de diálogo com o parlamento. Na realidade, eu enxergo assim, essa questão da associação. Bom, eu vou falar um negócio primeiro que a gente já ouviu muito, até bom até para a senhora, não vou dizer se defender, mas fazer um comentário a respeito disso. A associação não está lá para fazer corporativismo nenhum, na realidade. Ela está lá para ver os dois lados da moeda. É mais ou menos assim que a gente enxerga. Por isso que ela é uma empresa privada. Por quê? Porque quando se trata de governo, eu vou falar alguma coisa que eu tenho conhecimento. Quando se trata de governo, que são pessoas, que são juízes, promotores, seja lá quem for ligados ao governo, literalmente, se não tiver uma empresa privada que tenha um pouco mais de jogo de cintura, que envolva a classe, você não consegue resolver nada, porque é muito engessado, na realidade. É mais ou menos isso que eu estou falando? Estou falando uma bobagem aqui. Queríamos nós, Zacarias, que todas as vezes que um parlamentar for votar uma lei, ele tivesse a chance de ouvir todas as pessoas que vão ser afetadas por aquela lei. Quiséssemos nós que todas as profissões, todos os ramos, todas as empresas pudessem ter representantes levando aos parlamentares informações técnicas, subsídios para tomada de decisão. É isso que a gente faz, não é corporativismo. Quando a gente vai discutir, vou te dar um exemplo que eu tenho ouvido demais nessas últimas semanas. As pessoas estão falando no Congresso estão falando assim: aposentadoria compulsória para o juiz é prêmio, não é pena. A gente tem ouvido muito isso. Aliás, há muito tempo a gente ouve isso, né? A gente ouve agora com a discussão da reforma administrativa, isso tomou corpo, isso tem tomado corpo, essa afirmação. Aí, outro dia eu estava conversando com um parlamentar, inteligentíssimo, aliás, e a gente falava assim: deputado, olha só, uma pessoa que pratica um crime, uma pessoa que pratica um homicídio, é pega, é processada, é condenada e vai para a cadeia. Se ela recolheu a contribuição previdenciária do INSS, quando ela sair da cadeia, ela pode se aposentar? Se ela recolheu todo o tempo direitinho, recolheu os valores, recolheu ali no teto do INSS, ela pode se aposentar? Falou, pode, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Falei, é exatamente isso. Por que é que para o magistrado tem? Quando o magistrado comete um ato, uma infração administrativa, a pena dele pode ser aposentadoria compulsória, ele é afastado, ele recebe aposentadoria proporcional ao que ele contribuiu. Ele não recebe prêmio nenhum. Ele recebe uma aposentadoria proporcional. Se ele tiver pouco tempo de carreira, ele vai se aposentar com uma aposentadoria baixíssima.
Se ele tiver muito tempo de carreira, se ele já tiver tempo para se aposentar, por exemplo, ele vai se aposentar com salário integral. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quando ele é aposentado, ele recebe uma pena, mas ele recebe aposentadoria proporcional ao que ele contribuiu. Mas aí tem mais. Para o magistrado, você ainda tem a ação de perda do cargo, em que ele perde a aposentadoria, apesar de ter contribuído a vida inteira. Então, ele pode contribuir a vida inteira. Se entrarem com uma ação de perda do cargo por algo que ele fez, ele perde aquela aposentadoria. Então, não é que não tem prêmio nenhum, não tem prêmio. O que é certo. Ele recebe uma pena administrativa, ele recebe a aposentadoria que ele recebeu, que ele contribuiu. Ele recebe uma pena criminal, ele perde os vencimentos. O Teraoka, doutor Teraoka, que é um magistrado excelente, inteligentíssimo, está dizendo aqui. E ele perde a aposentadoria. É verdade, ele perde a aposentadoria. Doutora Érica fala. A doutora Érica. A doutora Érica mandando aí, excelente. Quem é ela? Meu, ela é suspeita de falar. A doutora Érica. Não é suspeita nada. Não, ela é suspeita porque ela que também muito ligada à FONAJUC, né, que é dos juízes criminais, mas também ela está nesse fórum que é bem atuante, né? A gente teve muito contato com ela em algumas situações e tal, e inclusive ela me deu uma entrevista que foi excelente também. Ô, doutora, deixa eu perguntar uma coisa interessante. A senhora tem 20 anos de carreira. Quem olhar para a senhora falar, essa mulher é adolescente, acabou de se formar, né, para dizer a verdade. Mas eu queria entender o seguinte, esse time dos antigos agora, que eu tenho um bom relacionamento com eles também, que são pessoas experientes, o pessoal do tribunal, tá vindo um mexe-mexe por causa da questão da MB. O que a senhora pode falar de tentarem montar um outro grupo privado? O que está acontecendo? A senhora consegue explicar sobre isso? Ou se não quiser entrar no... Zacarias? Não entendi. Não sei. Não, eu fiquei sabendo agora que estão tentando montar um outro grupo de juízes dos mais antigos que vai ficar em paralelo à MB. A senhora sabe alguma coisa sobre isso ou não? Não, você está me contando a novidade. Então, eu costumo dizer que jornalista é pior que investigador de polícia, viu? Na realidade. Só, o que costuma acontecer, e é absolutamente normal e é absolutamente legítimo. O que costuma acontecer é que, às vezes, tem uma pauta que não há uma concordância de uma parte da carreira. Então, vamos supor, quando veio, por exemplo, o auxílio moradia, os juízes aposentados, os magistrados aposentados não recebiam, obviamente. Isso desagradou muito e com toda razão. Então, sempre que isso acontece, sempre que tem uma pauta em que há uma divergência, sempre tem uma voz dissonante, montar o seu próprio grupo, montar uma associação. Agora teve uma, talvez até seja isso que você esteja falando, teve uma associação que foi montada agora, faz um mês, 2 meses, mais ou menos, porque supostamente... havia umas pautas que não concordavam com a forma da MB defender uma pauta ou outra. Agora, isso é absolutamente comum, isso acontece e embora eu respeite, obviamente, eu respeito cada um seguir o caminho que achar que é mais conveniente, até porque estamos todos buscando, a gente diverge no caminho, a gente diverge às vezes no caminho a ser adotado, mas estamos todos buscando o mesmo objetivo, que é o fortalecimento do poder judiciário, que em última análise é o fortalecimento da população. Eu acho que a gente tem que mudar o que a gente acredita que tem que ser mudado de dentro e não de fora, não montando grupos paralelos. Eu acho que é a pluralidade de opiniões dentro do seio da associação que faz com que ela seja tão rica e tão atuante. Essa questão que a senhora já explicou, eu queria que a senhora enfatizasse mais, essa questão essas críticas ou essa evidência que a senhora acabou de comentar sobre isso, mas eu queria que fosse mais que a gente firmasse mais essa questão de estarem criticando essa coisa, não é crítica, mas pessoas que não entendem sobre a função literalmente do judiciário, a sociedade. O que está acontecendo com essa questão da pandemia? Apesar que eu vou até complementar, a senhora já vai aproveitar, a senhora vai falar bastante. Eu fiz um levantamento, e é realmente verdade, né?
que com a questão da pandemia, vocês tiveram a maior produtividade da primeira instância e segunda instância, e inclusive o CNJ informou isso. O que a senhora pode falar? A produtividade foi imensa. A gente deu um salto, Zacarias. A gente deu um salto de... Eu acho que a gente demoraria 10 anos, 10, 15 anos para dar o salto que a gente Eu tenho que trabalhar, tô na pandemia. Eu tenho que trabalhar, tô na pandemia. Eu tenho que trabalhar, não posso sair de casa, eu vou trabalhar. Não, e não é só isso. A gente deu um salto tecnológico que a gente não esperava. Para você ter uma ideia, quando a gente entrou em pandemia, todo mundo querendo trabalhar, todo mundo querendo acessar, o sistema do Tribunal de Justiça permitia 5.000 acessos simultâneos. O Tribunal de Justiça tem hoje 43, 44 mil funcionários e 2.300 juízes. Tinha 5.000 acessos. Então não dava para acessar todo mundo. Em 2 semanas, a gente já tinha 35 mil acessos simultâneos. Óbvio, nunca se pensou nisso, porque nunca se pensou que aconteceria alguma coisa que colocaria todo mundo em casa ao mesmo tempo. Ninguém estava preparado para isso. Mas a preparação veio em 15 dias. E o judiciário arregaçou as mangas, e o judiciário se organizou, e a máquina tecnológica foi ampliada. Em 15 dias, a gente estava todo mundo em sistema remoto trabalhando. A gente bateu 16 milhões de atos judiciais praticados. Eu tenho visto o tribunal contando atos praticados. Atos de cartório, juiz. Aqui em São Paulo, a gente conta só atos judiciais. Foram 16 milhões em setembro. Isso é uma enormidade, enormidade. Então, os processos estão andando muito rapidamente. Os advogados estão sendo atendidos por audiências marcadas online. Virtuais, marcadas online. As audiências estão sendo feitas virtualmente. Então, está tudo ocorrendo virtualmente. Isso gera, não só para o Poder Judiciário, não só para o juiz, mas do advogado que acompanha. Ele hoje, por exemplo, ele não precisa de um correspondente em outra cidade. Ele quer fazer uma sustentação oral no STJ ou no STF, ele pede sustentação oral e entra virtualmente. Um advogado que quiser despachar com a doutora Érica lá em Socorro, um advogado de São Paulo, pede uma audiência virtual com ela e despacha com ela pelo Teams na mesma hora. Então, isso trouxe para a gente um avanço muito grande. Agora, você falou que eu falo muito, e é verdade, eu falo mesmo. Mas é porque foram muitos assuntos numa mesma pergunta. Não, a gente fala, não é que a gente fala muito, a gente não quer perder o raciocínio, né? Na realidade. Mas deixa eu fazer uma pergunta sobre antes que a senhora termine esse assunto, a questão da audiência virtual. A senhora não acha que a audiência, tinha muita gente que criava uma polêmica, até na questão do crime, porque era longe, o deslocamento do juiz, ou literalmente o deslocamento do preso e tal. A senhora não acha que isso aí acabou criando uma nova cultura e também com essa questão de atender a parte, que tem muito disso, não acaba se criando uma segurança ética você fazer pelo sistema, que está tudo gravado, tudo bonitinho, tudo bacana? A senhora não acha que isso também acabou ajudando? Eu tenho ouvido juízes que não marcam, por exemplo, ou marcam com o advogado de conversar e notificam o advogado da outra parte, para que ele saiba que vai haver uma audiência com o magistrado. Olha que coisa interessante. Tem bem ético, né? Também que gravam a conversa né? Fica registrado, se for necessário ouvir de novo, se for necessário tirar alguma dúvida. Eu acho que isso traz muitas vantagens. Óbvio que, como tudo, a gente tem que se adaptar. A gente tem que se adaptar com, às vezes, a parte não ter acesso a uma rede, uma conexão boa, a ter um equipamento bom para entrar. Mas como tudo na vida, né, Zacarias? Como tudo que a gente faz, a gente tem que ter um período de adaptação. E vamos e convenhamos, são só 6 meses e a gente já deu um salto de mais de 10 anos. Outro dia eu fiz tô vendo a Carla Germano aqui, minha colega que entrou, fiz uma reunião dessa, uma live dessa com o nosso corregedor, doutora Nafo. Doutora Nafo falou que, de maneira geral, o Estado inteiro está produzindo digitalmente. E são sentenças e decisões e audiências e atendimentos de advogado, as próprias correições estão sendo feitas digitalmente. O que a gente tem de produtividade, de economia, o avanço tecnológico que o Tribunal de Justiça deu,
um baita de um passo num período muito curto. Eu acho que a gente tem muito que se orgulhar do judiciário brasileiro e do judiciário paulista em especial. E você me perguntou no começo que as pessoas criticam muito, ou têm criticado muito o judiciário. Olha, Zacarias, eu vou te falar uma coisa. Eu vejo algumas críticas. Eu acho que crítica faz a gente crescer. Eu acho que crítica faz a gente refletir, crítica faz a gente pensar, crítica faz a gente melhorar. Então, eu acho que a crítica em si não é ruim. Se ela tiver como objetivo construir. Se ela tiver como objetivo melhorar. Agora, o que me deixa chateada, a gente viu outro dia, por exemplo, falando críticas ao orçamento do Tribunal de Justiça. O orçamento do Tribunal de Justiça é 55% maior do que o orçamento do último ano. Ah, sabe? Não é nesse nível que a discussão tem que ser feita. É o menor orçamento dos últimos 5 anos. O doutor Geraldo encaminhou o menor orçamento dos últimos 5 anos para o Poder Executivo. E eu não vi uma linha nesse sentido, comparando o orçamento que foi mandado para o ano que vem dos orçamentos que foram encaminhados nos outros anos. Eles comparam o orçamento efetivo, que é um corte de praticamente metade, com o orçamento que seria necessário para o funcionamento pleno do tribunal. Então, o que acontece? O tribunal manda um orçamento que diz exatamente quais são os gastos necessários. Gastos com investimento, gastos com pessoal, gastos com tecnologia, gastos com prédio. O governo manda o necessário para pagar salário. Só que a gente tem uma rede de tecnologia que foi ampliada e foi modernizada e precisa de investimento. A gente tem prédios que precisam de manutenção. A gente tem os processos para digitalizar. Tem uma série de outros investimentos que não são salários. Então, eu acho que a crítica, quando ela é feita de forma a construir, ela é uma bênção e deve ser levada a sério. Agora, a crítica que é feita de forma rasa e com distorção de fatos tem algum outro objetivo que a gente não sabe qual é. E eu não sei, sinceramente, eu não estou sendo irônica, não. Eu não sei qual é o objetivo. Outro dia eu estava lendo uma reportagem, eu estou até escrevendo um artigo sobre isso, porque eu fiquei tão indignada que comparava, assim, o salário, os benefícios dos juízes do Brasil são maiores do que os benefícios pagos com a cota parlamentar. Eles comparavam 18 mil juízes com 513 deputados. Como é que você compara 18 mil com 500? Qual é o objetivo de uma comparação dessa? É só fazer um gráficozinho, dizendo que um é maior e o outro é menor. Porque não tem objetivo nisso. Ah, o Poder Judiciário no Brasil é mais caro do que o Poder Judiciário na Espanha. Um juiz no Brasil dá por ano 1.864 sentenças. Ele soluciona 1.864 casos. Na Espanha, eu acho que são 400 casos. Eu tinha até anotado aqui. Na Espanha, quem cuida? Quem cuida? Casos. Como é que você compara um poder judiciário de um tamanho e um poder judiciário que é a metade? Doutora, esse monte de gente que trabalhou na pandemia, essas decisões que são dadas, que são comprovadas do juiz, tantas decisões no ano, quem cuida desses juízes, desses desembargadores, hein? Quem cuida da cabeça deles? Porque, vamos falar, isso é uma coisa que eu sempre comento, a vida inteira eu falo isso. Você manter apurada uma convicção e você decidir pelas pessoas não é uma coisa tão fácil, porque emocionalmente você acaba absorvendo isso. Então, nós temos que pôr na balança também. Eu não estou aqui para defender, não, mas por conhecer e saber. Porque já chegou eu como jornalista, chegar num juiz e falar, doutor, o senhor lê os autos, entendeu? Tipo assim, porque o volume é muito grande, é muito trabalho que esses caras têm. Agora, é óbvio, essa matéria do colega que você leu é o fim da picada, porque você não pode comparar o tamanho daqui o tamanho da... não tem nada a ver uma... Até eu questiono essas coisas. Então, tem uns casos que não... escrevem aleatoriamente para criar polêmica e tal. Agora, vamos falar sobre o assunto. Mas não está na hora da gente questionar isso, claro, não, o Poder Judiciário é a última trincheira. É o Poder Judiciário onde as pessoas vêm trazer a última solução, é a última tentativa de solucionar um problema. Quando você faz uma reportagem que tem um único objetivo, que é atacar, eu falo, eu não tenho o que falar aqui do Judiciário, então vamos comparar com a Espanha. Quando o objetivo unicamente é atacar, qual é o propósito disso? Qual é o propósito desse tipo de ataque ao Judiciário? Eu acho que está na hora da gente começar a fazer esse tipo de reflexão, Zacarias.
E você, eu como acho assim, jornalista, pode nos ajudar as nisso. senhoras, viu, a Vossa Excelência, como tem a doutora Érica, está ativa aqui, hein? Estamos no limite, a doutora Érica aqui. Viu? A Vossa Excelência, vocês têm que começar, porque assim, existe, eu falo isso toda hora aqui, nego vai querer me incomodar a qualquer hora. Existe a liberdade de expressão. Isso é falado 24 horas. O cara do Supremo fala, o cara do STJ fala, todo mundo fala. Só que tem uma coisa que eu não sei. Porque o jornalista pode, porque o não sei quem, porque o youtuber pode, não porque o cara pode, a liberdade de expressão dele dar a opinião dele. Mas cuidado, eu vou falar aqui, eu vou deixar bem fundamentado. Cuidado com a liberdade de expressão e com as suas opiniões, porque às vezes a sua opinião ela é tendenciosa e ela acaba criando... é a mesma coisa de você falar de suicídio. Tem que tomar cuidado com essas coisas. E assim, tá na hora dos caras começarem a falar essas bobagens que não tá fundamentada em algum lugar, até, como a gente diria no caso da vacina, não tá como é que os caras escrevem aí na literatura, responder por isso. Porque eu acho que tem que responder. Criminal civil, o cara que começa a falar um monte de bobagem que não é verdade, entendeu? Assim, eu acho que o jornalista, ele pode, como meus colegas todos podem, a gente pode falar. O papel é informar a sociedade. Obviamente, a gente sabe que tem uns que tem essa questão de sensacionalismo e outros que tem que falar, que é o nosso papel, de falar o que é de bom. Vamos falar uma coisinha que é importante, que está muito em evidência. Até eu conversei outro dia com a doutora Érica e ela também deu a opinião dela da discussão no fórum e tal. Que foi a posse do presidente do STF, o Luiz Fux. Eu queria saber o que a senhora acha, a questão, o que deveria ser ou como vai ser a gestão dele, devido a existir essa polêmica também, que ele é o único juiz de carreira, né? E que ele fala, inclusive, isso num depoimento dele, que até a doutora Érica postou um dia, eu vi isso daí, até comentei com ela. Qual é o papel da Pamages, para defender essa tese? Se estão se envolvendo nisso e se estão ouvindo literalmente os magistrados? Zacarias, eu vou te falar uma coisa. A gente se prepara muito para ser juiz, a gente estuda muito. Mas ninguém julgou até passar num concurso para juiz. A gente vai aprendendo ao longo do tempo. A gente aprende a escutar, a gente aprende a ouvir as testemunhas, a gente aprende a ler um interrogatório, a gente aprende a ler nas entrelinhas, a gente aprende a treinar o ouvido para escutar as duas partes. A gente aprende que o que importa no processo, às vezes, está naquilo que a testemunha deixou de dizer ou que a parte tentou dizer numa audiência e não conseguiu. Isso é um aprendizado. Seria muito importante... A gente não é nenhum demérito aos ministros que lá estão, nenhum demérito. A gente tem ministros excelentes no STF. Mas seria justo que a cúpula do judiciário fosse pelo menos uma parte dela, pelo menos um terço, ocupada por juízes de carreira. Juízes que passaram a vida treinando para julgar. Julgar não é uma coisa que a gente aprende na hora que a gente senta numa cadeira. Julgar é alguma coisa que a gente aprende com anos de experiência, Seria a cúpula do Poder Executivo é ocupada por um político. A cúpula do Poder Legislativo é ocupada por um parlamentar. Por que uma parte da cúpula do STF não pode ser ocupada pelos juízes? Por que uma parte da cúpula do Poder Judiciário não pode ser ocupada pelos membros do Poder Judiciário? Hoje eu ainda recebi uma mensagem de uma desembargadora que eu adoro, falando sobre, mas só os magistrados de carreira têm mérito? Lógico que não, óbvio que não. E é óbvio que a pluralidade da discussão é importante. Agora, uma parte, que seja um terço do STF, a gente poderia ter ocupado por magistrados de carreira. Então, quando a gente festeja o ministro Fux à frente do STF, não é porque a gente acha que ele é melhor que os outros, na condução, melhor ministro que os outros. É porque é uma pessoa que viveu essa história. O ministro Fux, ele ocupou todas as instâncias da carreira do juiz, do Poder Judiciário. Todas. Ele foi desde juiz de primeiro grau, desembargador, STJ,
STF, sentou em todas essas cadeiras. Ele ouviu a discussão em todos os níveis. Então, a gente comemora, não porque ele vá ser corporativista ou porque ele é melhor que os outros, mas porque é uma pessoa que tem esse olhar do Poder Judiciário desses anos todos de carreira. E para nós isso é importante. Esse olhar também é importante. O olhar do juiz, parece que a gente está falando uma coisa tão óbvia, né? O olhar do juiz é importante de estar na cúpula do Poder Judiciário. É isso que a gente pleiteia. Eu não tenho também, óbvio, né? Óbvio, né? Quem vai falar desse pessoal do Supremo, né? Mas eu vou retomar o que nós comentamos no início. Ó, Rico Santorelli está falando aqui que ele é de TV, ele está falando que boa entrevista. A doutora Érica falou assim, pô, podia ter 1/3, pelo menos, de juízes de carreira. Mas o que acontece? Aí que vem o desencontro, né, da história. Vamos tirar a questão da experiência, da formação, é até uma coisa que eu falo muito, da vocação e do perfil, porque às vezes o cara é vocacionado a ser um ministro supremo, ele tem perfil para aquilo. Eu costumo dizer que as duas coisas têm que andar juntos, né? Porque o cara que faz isso, eu até brinco assim, eu falo, o cara que tem o perfil e vocação e faz o que ele tem o direito de fazer, eu costumo dizer que ele nem trabalha, porque o cara que faz o que gosta não trabalha, né? Mais ou menos assim. Então, assim, mas pelo menos, assim, a gente sabe que para ser ministro supremo, ele é indicado e é um cargo político. É aí que pega que as pessoas não entendem muito bem. Eu entrevistei outro dia um apresentador famoso. Há muitos anos ele foi deputado, mas hoje ele está em evidência, ficou rico e tal. Eu falei, ele até o filho dele é político e tal. Eu falei, por que você deixou de ser deputado? Que você teria perfil, você é articulado, é um baita do comunicador, tem uma oratória popular, né? Ele falou, Zacarias, sabe por quê? Porque eu chegava lá, eu vendia a mãe e não podia entregar. Então, o que eu quero dizer? É verdade, tem coisa que o político promete e esse é o sinônimo do político. Não estou dizendo que é o caso. Então, é mais ou menos isso. O cargo do quinto constitucional, não estou dizendo que o cara não tenha perfil, ele é formado em direito, ele já advogou, e papapá. Tem uma história de carreira numa empresa privada também e tal. Mas o cargo é político. Essa que é a história. Como é que se muda isso? É uma indicação. E olha, Zacarias, o que a gente pede não é nem que a indicação não seja mais do presidente, não. A gente reserva a indicação para o presidente, mas que claro, até para prestigiar, né? Dele, até para dizer que que dentre as opções dele estejam magistrados de carreira para esse cargo. O Bruno Miano, que está aqui acompanhando a gente, que é outro juiz exemplar, é meu diretor jurídico, me ajuda imensamente. Seja bem-vindo, doutor assim, Bruno! Ele está falando assim, o juiz tem que saber falar, tem que saber... Ele falou, mas principalmente... Ele não falou principalmente, mas ele colocou em caixa alta. Principalmente saber calar. O juiz aprende na sua vida a abrir mão de muita coisa. O juiz aprende a abrir mão dos lugares em sociedade. O juiz aprende a fazer renúncias. O juiz aprende que em alguns lugares ele não deve ir, que em alguns lugares ele não deve frequentar, que algumas coisas ele não deve falar. É difícil isso, hein? É difícil. Pois é, mas é um aprendizado importante. Eu sei. Meu, é difícil porque eu convivi muito. Eu convivi muito com o pessoal do judiciário, amigos meus que são juízes. Tem uns que têm a minha idade, são desembargadores e tal. Então, então, eu mesmo, por trabalhar muito tempo na área institucional, falava, ó, eu vou te dar um exemplo aqui. Até quero falar para o doutor Bruno o seguinte, o Zacarias, não quero falar de mim, porque outro dia eu reclamei, até eu tenho a Patrícia que também faz a live de terça-feira, fala, deixa o convidado falar. E eu também, mas às vezes, agora eu até entendo porque às vezes a gente quer falar. Doutor Bruno, eu fui o único cara em televisão que quebrou formalidade com o judiciário. Porque a doutora Érica comentou comigo, falou, Zaca, sabe o que é legal? Essa entrevista, porque a gente não está fazendo audiência. Meu, eles têm que saber que o juiz é um cara normal, que é um cara que tem experiência, que é um cara vivido, para poder tomar decisão também, juntando a profissão dele, né? Entendeu? Então, exatamente.
E outra, e quantas vezes eu não fui em evento, foto, né? Que os caras querem registrar foto, aí o juiz com o copo na mão. Doutor, tira o copo. Pegava o copo embaixo, sabe? Porque assim, não é por nada, não é infantilidade e maturidade do juiz, imagina. Mas é o que as pessoas enxergam do outro lado. Isso que é problema que a senhora acabou de falar aí. É isso, é isso. Eu acho que a postura, né? A postura, o comportamento como magistrado, que é um treino que se faz durante a vida toda e que a gente nunca termina de aprender. Doutora, Mas isso que você falou dos magistrados não se mostrarem, isso é uma verdade. O judiciário, o juiz, ele exerce a sua função muito sozinho. Ele exerce a sua função de forma muito isolada. O julgamento é um ato muito isolado. Até porque ele é um ato de reflexão, ele é um ato de análise, ele é um ato de análise do processo, ele é um ato de análise das provas, da análise dos depoimentos, mas ele é tomado de forma isolada, no primeiro grau, obviamente. Então, o juiz, a gente tem, quando a gente entra na magistratura, a gente recebe um pacote de coisas que a gente não pode fazer, né? As coisas que a gente tem obrigação e as coisas que a gente não pode fazer. Entre elas, não comentar suas decisões, não adiantar suas decisões, não adiantar seus posicionamentos, não criticar decisões dos colegas, não comentar decisões dos colegas. Então, o juiz é treinado a não falar, a não se expor, a não expor o seu pensamento. Sem fazer qualquer análise de se isso é para o bem ou para o mal, o fato é que o juiz não se expõe, evita se expor. Na maior parte das vezes, o juiz evita se expor. Ele nem pode comentar a sua decisão. Às vezes eu vejo a imprensa falando, o juiz foi procurado e não quis comentar. Ele não pode comentar, é óbvio que ele não comentou, ele não pode comentar, ele é proibido, não é que ele não quis. Ele é proibido de comentar a decisão, ou dele ou do colega dele. Pela lei orgânica da magistratura, ele é proibido de falar. Então, o juiz como pessoa e o judiciário como instituição são muito pouco conhecidos da população de uma maneira geral. As pessoas não fazem ideia do tamanho das atribuições de um juiz. O juiz no interior, por exemplo, em São Paulo as horas são especializadas. Mas o juiz no interior, no mesmo dia que ele vai visitar a Fundação Casa, ele vai visitar o abrigo de acolhimento de crianças, ele vai fazer uma audiência de família, ele vai jogar um processo de banco, ele vai determinar o cumprimento de um despejo, depois ele vai fazer uma visita na penitenciária, e as pessoas não fazem a menor ideia de que tudo isso é atribuição do juiz. Todos esses atendimentos, todas essas audiências, justamente porque é um poder que se cala, um poder muito fechado. E é o que a gente tem tentado fazer. É um outro trabalho da associação, por exemplo. Enquanto associação, nós podemos falar sobre o judiciário, nós podemos falar sobre o trabalho dos juízes. E isso é importante que as pessoas saibam do que é feito o Poder Judiciário, de quem é feito e do que é feito o Poder Judiciário. O Charles Saba, que foi xerife e que tem uma empresa de treinamento nos Estados Unidos, ele acabou de mandar ele falou assim, os juízes, que é também uma cultura da polícia americana, os juízes fazem muito com muito pouco. E eu vou contar uma historinha rapidinha. Eu tive um jantar no Rio de Janeiro com o presidente do tribunal na época, a mulher dele era desembargadora e estava o corregedor junto. Foi exatamente no dia que mataram a juíza. A senhora lembra dessa história, quando mataram aquela juíza? Eu estava num jantar com eles. Aí eu cheguei lá no jantar, que foi uma questão institucional e tal, e eu vi um monte de carro de segurança. Eu falei, pô, mas caramba, esse judiciário aqui no Rio anda com um monte de segurança e tal, né? Bom, não precisa nem me falar, depois aconteceu aquilo que aconteceu. Mataram a juíza, no mesmo, acho que 1 hora depois do jantar, quer dizer. Então, assim, ninguém sabe os perrengues que vocês passam também, né, na realidade. Ninguém sabe. Todo mundo acha... A gente tem uma série de juízes ameaçados pelo Estado. A gente tem juiz morto em São Paulo, o Machado Dias. A gente tem o Alexandre morto no Espírito Santo. A gente tem a Patrícia Scioli morta no Rio de Janeiro. A gente tem uma série de magistrados andando com escolta para proteção da sua família. A gente tem uma série de magistrados passando por problemas de saúde muito sérios, aquilo que você falou no começo. Quem cuida dos magistrados? O número de depressão, de problemas psiquiátricos, de problemas psicológicos entre os magistrados tem aumentado muito por conta dessa pressão diuturna, né? E agora em casa ninguém mais tem hora para trabalhar.
Se entra um processo à noite, é à noite que se faz. Se o processo entra no sábado, no domingo, é no sábado e no domingo que se faz. É uma pressão muito violenta e muito grande. Ah, bom, entre o mais. Olha, tem mais, doutora Érica, tem mais de 100 juízes ameaçados com segurança. Isso aí também além da pressão que vocês recebem relacionada a isso, você imagina o custo disso, né? Porque também. Por quê? Porque as pessoas não entendem que o magistrado, decide as coisas, a vida das pessoas, os negócios, e acabam, eu não sei de que forma eu diria, espiritualmente, ou a energia acabam absorvendo isso e acabam ficando até doentes. Eu mesmo soube de vários casos no tribunal, de muita gente que ficou doente com essa questão. Mas eu queria dizer um negócio também interessante, até quebrando a formalidade, doutora. Ficou bom o seu Botox, viu? Ficou ótimo. Que ousadia! Mas era isso. Sabe o que era isso que eu queria ouvir? Sabe quem falava isso para mim? A doutora Renata Gil falava para mim. Eu encontrava com ela e falava, doutora, mas o senhor... Ela falou, Zacarias, você é audacioso. Ela falava para mim. Não, a Patrícia, minha jornalista, falou assim... Eu falo quando as pessoas falam, que nem você comentou no começo do programa, fala assim, ai, mas como você é jovem? Eu falo, não sou jovem, eu tenho uma boa dermatologista. Aliás, vai ter uma entrevista agora no dia 15. Nós vamos falar muito dessa questão de dermatologista por causa da vitamina D, que na verdade é um hormônio regulador da imunidade. Dia 15 eu falo com o Dr. Cícero Coimbra, um papa reconhecido internacionalmente sobre isso, e nós vamos falar sobre... porque ele alega que a gente tem que tomar sol, literalmente. Não adianta você vai ficar protegendo o corpo aí. Então nós vamos discutir sobre isso. Mas, doutora, agora é com a senhora. A senhora fala o que a senhora quiser, porque o que eu tinha que perguntar, muita gente já disse, pô, foi esclarecedor, ela é simpática. Bom, eu tô repetindo o que estão falando e o que estou enxergando aqui. Mas a senhora tá com a palavra. Nós temos que ter um tempo ainda. Olha, em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de vir conversar aqui, porque isso é um trabalho que eu tenho falado, que eu tenho feito bastante. A gente tentar trazer para a imprensa uma discussão sobre o Poder Judiciário. Foi como eu falei antes, a gente aceita críticas, a gente aceita os questionamentos, mas desde que a gente tenha a oportunidade de vir conversar. Não adianta falar do Poder Judiciário, criticar o Poder Judiciário, sem dar a oportunidade da gente vir aqui e trazer fatos. A Érica, por exemplo, está falando das custas. Das custas. Eu não sei exatamente o que ela quis dizer, mas eu falei isso outro dia num programa. A gente tem hoje, as pessoas falam assim, o judiciário brasileiro custa muito. O judiciário brasileiro é muito caro. E aí começa a comparar o custo do Poder Judiciário com o PIB do Brasil e o custo do Poder Judiciário dos Estados Unidos com relação ao PIB dos Estados Unidos. A gente tem um Poder Judiciário que é gratuito para quem quiser litigar. Para quem quiser litigar e não tiver condição de pagar, a gente acolhe gratuitamente. A gente julga ações do governo, a gente julga ações bilionárias de fundos de investimentos e a gente julga ações que tratam de briga de irmãos dentro do Poder Judiciário. Isso tem um custo para a população. Então, o que a gente tem que fazer é uma reflexão, em primeiro lugar, comparar duas coisas iguais e não duas coisas desiguais. Comparar o custo dos Estados Unidos, em que o judiciário é caríssimo, julga 250 processos por ano. 864 processos por ano. Nos julga 250. Então, comparar Brasil com Estados Unidos é comparar maçã com banana. A gente tem que comparar que outro país tem um poder judiciário deste tamanho, com essa gratuidade e que aceita todo e qualquer tipo de discussão. Todo e qualquer tipo de discussão. Eu não conheço um judiciário desse tamanho. Então, o que a gente tem que entender é o judiciário brasileiro, ele não é caro. Ele é amplo, de amplo acesso, ele é gratuito. E se a gente quer um judiciário rápido e eficiente, isso tem um custo. É lógico que isso tem um custo. Que juízes a gente quer no nosso Poder Judiciário? A gente quer pessoas capazes para julgar os nossos processos? A gente quer pessoas dedicadas? Ou tanto faz? Ou pode ser qualquer um? Porque isso tem um custo. Isso tem uma diferença de custo. Que velocidade a gente quer na nossa justiça? A gente quer um processo que tramite digitalmente, rapidamente? Ou tudo bem, a gente se contenta com um processo que vai demorar 15 anos, como acontecia antigamente?
Que tipo de tramitação a gente quer? Que prédios a gente quer para atender o nosso jurisdicionado? Então, não adianta a sociedade criticar o judiciário sem saber que judiciário ela quer de volta para si. Sem saber que tipo de juiz, que tipo de processo, que tipo de tramitação ela quer de volta para si. Então, por isso que eu acho importante esse tipo de programa como o seu, que a gente está vindo aqui falar abertamente. Então, a gente fala sobre as críticas, sim, e a gente faz a nossa autocrítica, lógico que a gente faz. A gente sabe que a gente tem muito a melhorar. Agora, isso tem que ser colocado de forma justa, comparar coisas comparáveis e não banana com maçã, que é o que tem sido feito. Então, eu quero só agradecer a oportunidade de estar aqui, fiquei feliz de te ver. E assistir os colegas que assistiram aqui, estou vendo o Rafael Patara, que é meu coordenador lá no Litoral Sul, estou vendo a Luciana Nardi Arruda, que é uma juíza criminal sensacional e se dedica a uma causa importantíssima, que é a AME quem tem AME, é uma juíza que se dedica a dois projetos completamente diferentes e muito nos orgulha. Vamos ver se agora eu consigo entrevistar a doutora Renata, que está muito atribulada lá com essa questão lá da pandemia, judiciário. A senhora, eu sei que a senhora também briga por estar à frente da maior associação do Estado. A senhora briga muito pela democracia, que faz parte do jogo da vida das pessoas. Isso é super importante. A gente reclama muito, mas aqui no Brasil nós temos uma liberdade super democrática. E, na verdade, eu que queria agradecer. O Cartão de Visita é uma marca que a senhora sabe, já está há muito tempo de televisão, muito tempo de portal. Isso vai estar no YouTube, vai estar no portal Cartão de Visita. Logo mais a gente estará soltando. Eu quero agradecer a sua elegância, a sua simpatia. Depois eu vou pegar o telefone da sua dermatologista para gente. Abusado, hein, com a juíza, hein? Que medo, hein? E eu quero dizer o seguinte também, que eu quero agradecer, porque a senhora sempre foi elegante com a gente, porque, na realidade, mesmo dando entrevista, mesmo um editorial institucional, a senhora explicando para a sociedade, independente da rede de comunicação, é sempre um prestígio para a gente passar isso, ouvir e ter isso como conteúdo. Inclusive, olha aqui, ó, a doutora Érica dizendo simpatia, beleza, competência. Meu, você não quer mais nada para a senhora? Quer mais alguma coisa ou não? Eu quero sentar na mesa para conversar, Zacarias. É isso que eu quero. Como a gente está fazendo aqui. Deixa eu fazer uma última pergunta. Nós temos. Eu queria só fazer uma última pergunta. Eu queria saber qual é o seu entendimento, porque eu também queria entender. O Geomir Betting, que já faleceu, que era crítico de economia e de algumas outras coisas mais. Eu me lembro quando eu fui diretor nacional da Rede de Maneira de Comunicação há muito tempo, e ele falava para mim, e também sempre foi essa prática institucional de cuidar das pessoas, de levar, de acontecer, de mostrar o que fazem e tal. Ele falava assim para mim, isso que eu queria saber o seu pensamento sobre isso. Ele já falava isso. Zacarias, nós vivemos num celeiro jurídico. O que ele quis dizer com isso? Sabe, Zacarias, eu acho curioso. Ultimamente as pessoas têm falado assim, o judiciário se mete em tudo, o judiciário e o ativismo judicial. O judiciário é um poder inerte por natureza. O judiciário não se manifesta em nada que não chegue para ele através de uma ação judicial. Então, eu acho que hoje, e o ministro Fux falou isso na posse dele, eu achei que foi muito elegante, inclusive, a forma como ele falou e o que ele falou. O judiciário tem as suas limitações, mas o judiciário não pode usar, tem o princípio da inafastabilidade da jurisdição, ele não pode se afastar de decidir. Então, eu acho que está chegando no judiciário muito assunto que poderia ser resolvido, primeiro, entre as pessoas, privadamente. A gente recebe processos que não precisariam chegar ao Poder Judiciário. Eu contei outro dia numa entrevista uma briga de dois irmãos por um moletom
porque um deles comprou na internet, o moletom chegou em casa, o irmão pegou, a irmã entrou com a ação para saber quem ia ficar com o moletom. Então, isso não tem que chegar ao judiciário. E no âmbito político, governamental, idem. A gente tem no judiciário, qualquer questão que acontece na política, chega ao judiciário. Nomeação de ministro, votação em plenário, nomeação de relator, etc. Tudo chega ao judiciário. Então, eu acho que o que se quis dizer com isso é que tudo é resolvido pelo Poder Judiciário. Mas a gente também tem que tornar as pessoas mais responsáveis pela resolução dos seus problemas. E talvez eu acho que essa cultura do litígio que a gente tem aqui, que faz com que tudo deságue no Poder Judiciário. Eu comentei com a doutora Érica na entrevista e eu vi isso de um desembargador. Eu devo entrevistá-lo logo aqui, que é o Jacó Valente. Eu até conversei com ele. Excelente. Ele já tá me dando. Ele é muito gente fina, um cara articulado, um cara super aberto, cabeça jovem. Isso que nós também precisamos. E ele falou para mim que uma vez ele defendeu uma causa que era por causa de centavos no banco. Imagina. Agora, a gente aprende na faculdade de Direito o seguinte, porque as pessoas saibam disso, né? Além desse desgaste, né, de um monte de coisa, é melhor um mau acordo do que uma briga, entendeu? Sempre a gente aprende isso. Melhor do que... Porque às vezes fica... não, é melhor dividir a situação, resolver, do que ficar levando micuinhas. Imagina brigar por causa do moletom. Daqui a pouco os caras estão brigando por causa de um pano de prato. É uma brincadeira. Você sabe, Zacarias, o doutor Christopher, que é juiz aqui de Juiz, conta que ele teve um processo que a pessoa entrou por causa de 30 centavos. Eu já ouvi isso também. Era uma fruta que estava anunciado por tanto, quando ele foi pagar, deu tanto, a pessoa não quis devolver, ele entrou com a ação. E ele perguntou assim, você está aqui, você entrou com um processo, você movimentou o judiciário, os funcionários, por causa de 30 centavos? Ele falou assim, não, doutor, é pela justiça. Ou pela injustiça. Então, Zacarias, se a gente tiver um poder judiciário que serve a isso também, a gente tem que repensar a nossa... Aí tem todo o sentido para moralizar, na realidade. Não, eu vou te incomodar, mas você vai ver como eu vou resolver isso no judiciário. Tem os dois lados. Doutor, então, você não pode reclamar do custo, né? Não. Muito obrigado. Eu quero agradecer as pessoas que estiveram com a gente. Doutora Érica, um monte de gente que... Estava um correspondente meu da Flórida, também estava aí. Charles Saba, que foi um excelente policial. O Edson foi meu estagiário. Olha, então. Agora. Foi meu estagiário. Tá todo mundo... Eu quero agradecer da produção e jornalista Patrícia Fernandes, a Juliana Fernandes, o meu diretor de conteúdo. Não é tão fraquinha, não, esse Instagram, viu? Não é tão fraquinho, não. Tem muita gente por trás, viu? Não é só internet, não. Quero agradecer o God Júnior, que é o diretor de conteúdo e negócios. Então, assim, quero agradecer a Rosana Cardim, que está com a gente, mandando conteúdo lá de Nova York. A gente está andando. Eu espero que isso sirva como sustentação jurídica e conteúdo para um monte de gente. E que eu vou deixar esse canal aberto para a senhora, a hora que a senhora, a Vossa Excelência, quiser voltar, pelo amor de Deus, e não esquece de me dar o endereço e o telefone da sua dermatologista, por favor. Doutora Ana Paula, darei sim. Obrigada, Zacarias. Doutora, eu que agradeço, muito obrigado aos seus colegas e tal, tá bom? Muito obrigado. Boa noite.